Doutor, esse é um assunto recorrente e a gente sabe que cada vez mais sério. Por que os jovens estão bebendo mais e cada vez mais cedo? É um desafio para a saúde pública, Fabiana. Cada vez mais jovens começam a beber mais cedo e especialmente as meninas. Esse uso de álcool precoce, ele só vem a atrapalhar o desenvolvimento, a maturação do cérebro desse jovem. Ele vai ter um rendimento pior na escola, no esporte, social, inclusive, com familiares. E vai ter um risco maior de ter, em idades precoces, um quadro de dependência do álcool. Quando a gente fala, começa a beber com 12, 13 anos em média, esse comportamento tende a se repetir ao longo dos próximos anos, até a maioridade? Para um grupo de crianças, sim. Essas crianças que, ao terem o primeiro contato com álcool, vão ter uma resposta agradável, uma resposta positiva. Por exemplo, se essa criança tiver um quadro depressivo, uma ansiedade, um medo, uma fobia, uma angústia, pode usar o álcool como se fosse um remédio, como se fosse uma bengala, para tentar superar essa situação. Então, essa criança, menino ou menina, 14 anos de idade, 15 anos, vai estar usando o álcool de forma totalmente inapropriada. Aliás, desculpe, não tem nenhum uso de álcool por menor de idade que seja aceitável pela sociedade. A medicina não enxerga como positivo esse tipo de atitude, né, em relação ao jovem? Desculpa, não só não enxerga positivo, como enxerga como muito perigoso. Prejudicial. Muito. É assim, o cérebro está crescendo, se multiplicando, desenvolvendo, os neurônios estão expandindo. Nesse momento, começa a entrar doses maciças de álcool. Qualquer dose de álcool vai ser prejudicial para essa criança. As crianças cada vez mais cedo experimentam álcool e eu fico me perguntando se é possível e como é possível fazer um controle desse tipo de ação. Por que o jovem está bebendo? O que leva um jovem a experimentar o álcool pela primeira vez? Fabiana, os jovens há milhares de anos funcionam assim, por milhares de anos devem continuar assim. Eles tendem a ter a tentativa de experiências precoces, seja com esportes radicais, seja fazendo jogos, seja em vida sexual, também no consumo de drogas legais, como álcool, ou drogas ilegais. Drogas legais, álcool e tabaco. O mundo funciona assim. Quanto mais nós conseguimos prevenir isso, melhor. O que nós não podemos fazer, Fabiana, é favorecer, ajudar, facilitar esse tipo de ação. Então, eu, como médico, sou totalmente contra os pais oferecerem álcool para menores de idade. Às vezes eles falam assim, mas é melhor que beba em casa do que beba fora, com os amigos. Errado, não deve beber nem em casa e nem fora. Isso que o senhor colocou é um ponto muito importante. A gente percebe que muitas vezes o jovem experimenta álcool pela primeira vez dentro de casa. Né? Ou porque o irmão mais velho oferece, ou algum parente oferece, ou por conta desse comportamento. Então, já que vai beber, que beba aqui. Mas isso estimula um comportamento que faz mal para a saúde, né, dessas pessoas. Totalmente. Sim, você tem razão. Quer dizer, esse tipo de comportamento não ajuda na saúde do jovem. Ao contrário, esse consumo pode entrar e fazer uma espécie de um buraco na vida desse jovem, para quem já tem uma dificuldade, e por algumas horas, 2 horas, 1h30, 2 horas, ter um efeito benéfico. Depois vai vir o rebote, depois vai vir a consequência negativa por esse uso do álcool. Então, apesar desse ser o cenário, nós achamos que atividade de prevenção, de educação, informação, como essa cartilha que você acabou de falar, da Sociedade Brasileira de Pediatria, elas têm um componente importante para evitar, para prevenir o consumo inapropriado de álcool. Quando a gente fala de riscos à saúde, né, especialmente do jovem que está em formação ainda psíquica, biologicamente falando, o que pode prejudicar o consumo do álcool? A primeira preocupação que existe é que o consumo de álcool precoce, quanto mais cedo for esse consumo, maior o risco dele ter um quadro chamado dependência do álcool ou alcoolismo. É um quadro onde ele não consegue beber mais
para dar prazer, como quase todo mundo bebe, ele é obrigado a beber álcool para evitar o desprazer da falta do álcool, para evitar o que a gente chama de síndrome de abstinência. Isso ele não vai ter agora com 14, com 15 anos, ele vai ter com 19, com 20 anos de idade. Em plena fase, Fabiana, produtiva, quando ele devia estar na faculdade, trabalhando, buscando novos desafios, ele não consegue porque a vida dele já ficou totalmente prejudicada por conta desse consumo nocivo de bebidas alcoólicas. Quando a gente fala desses números que eu apresentei na abertura aqui da nossa entrevista, são números mundiais. Quando a gente traz para o Brasil, né, a gente pensar que o Brasil é um país, é considerado um país em desenvolvimento ainda. Imagino que em países desenvolvidos exista talvez um consumo menor entre os jovens de álcool. Aqui no Brasil, especialmente, como que está a situação? Perigosa no grau máximo. Em outubro saiu uma pesquisa, a pesquisa nacional que o Ministério da Saúde apoia, Vigitel, que mostra que os jovens estão bebendo mais cedo e que pela primeira vez, Fabiana, as meninas de 14 anos de idade superaram os meninos nesse primeiro contato com álcool, que eles dão o nome de batismo. Vou repetir, porque isso é muito importante. Quer dizer, as meninas superaram os meninos no primeiro contato com bebidas alcoólicas. Só que as meninas têm menos enzimas no fígado que metabolizam o álcool. Em geral, as meninas, Fabiana, têm uma área física corpórea, um peso menor do que os meninos. Então, a mesma quantidade de álcool tem muito mais impacto para as meninas. Quando elas bebem mais ainda, puxa vida, elas ficam vulneráveis, é um sério problema de saúde pública. Essa questão da vulnerabilidade, do risco, né, não é só a questão de você ingerir álcool e isso fazer mal, né, fisicamente, psiquicamente falando. O risco que você assume ao beber álcool descontroladamente, né, sendo menor de idade, é muito grande também. Podem acontecer fatores externos que você acaba se colocando naquele lugar por conta do álcool. Né? Exatamente, você perde o controle. Você, às vezes, está diante de uma situação, Fabiana, onde, pelo uso excessivo de álcool, por uma falta de alimentação, por uma falta de experiência em usar o álcool, a menina pode ter um quadro que nós damos o nome de uma amnésia alcoólica, blackout alcoólico. Ela faz algumas coisas e se esquece totalmente no dia seguinte, ou, pior, ela fica alcoolizada, num estado deplorável. Muitas vezes as amigas não ajudam, às vezes um rapaz mal intencionado, percebendo que a menina está vulnerável dessa forma, se aproveita, sexo não consensual, gravidez indesejável, agressões, enfim, é um problema gravíssimo, que isso pode ser evitado se a menina não bebeu álcool. Você falou que aqui no Brasil a situação está numa área de risco muito grande, ou seja, os jovens estão bebendo mais cedo, as meninas estão bebendo ainda mais cedo em uma quantidade maior. Qual que é a orientação para os pais que estão em casa assistindo a gente? Qual a orientação que o pai e a mãe têm que dar para esse filho? Como faz para evitar que chegue num ponto desse, de beber com frequência ou de já ter uma certa dependência, chegar ao ponto de ter uma certa dependência de álcool muito cedo na vida? Eu acho que os pais devem fazer 3 coisas. Os pais devem acompanhar de perto a evolução desses filhos, inclusive com os amigos. Quem são os amigos desses filhos? Os pais, Fabiana, devem deixar claro, mas muito claro, que na casa deles não deve ter consumo de álcool enquanto a criança for menor de idade. E terceiro, que é o mais importante, eu acho que os pais, Fabiana, devem dar o exemplo. Tem um ditado que eu gosto de repetir. O exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém. Ponto. É a única. Se o exemplo, Fabiana, não vier dos pais, ou de nós, dos mais velhos, não vai vir dos amigos, não vai vir da sociedade, não vão vir de propagandas, não vão vir de outras pessoas. Acho que o exemplo é nuclear, é essencial, é a alma que pode dar um futuro melhor para essa criança. Isso é a base, né? Dentro de casa, que, como o doutor disse, a questão do exemplo é muito forte, né? Eles fazem por repetição. Como que as escolas ou a comunidade também podem participar desse trabalho aí de ajuda,
do jovem a se formar primeiro, a poder ter consciência das próprias escolhas e depois optar por beber álcool socialmente, enfim, de uma forma mais controlada e segura? De forma geral, eu vejo as escolas com uma posição bastante tímida em relação a isso. As escolas ficam preocupadas com as drogas ilícitas, especialmente maconha, cocaína, e tem uma posição de uma certa tolerância em relação ao uso de bebidas alcoólicas. As escolas não deixam ter consumo de bebidas alcoólicas dentro das próprias escolas. As escolas não estimulam o uso de bebidas alcoólicas, mas eu não vejo nenhuma escola com um programa efetivo, forte, consistente, exemplar, de prevenir o uso de álcool por esses jovens. Prevenir significa identificar aquele jovem que tem um risco maior, está repetindo de ano, está brigando a mais, ele é bom aluno e começa a ter um rendimento ruim no esporte, ele está bebendo, todo mundo sabe que está bebendo, ele vai para a casa do amiguinho e começa a beber. A escola deveria ter uma posição, na minha opinião, de liderança, identificar e oferecer algum tipo de sugestão, de tratamento, de orientação. Não precisa ser médico, médico acho que é na fase final, mas um tratamento psicológico que possa dar suporte a isso. Isso, uma questão mais ligada ao emocional desse jovem. Muito mais ligado ao emocional do jovem, você tem razão. Doutor Arthur Guerra de Andrade, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Band News edição da noite, trazendo essa orientação. Amanhã é um dia importante no combate ao álcool, Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Álcool. Nós temos uma ONG, CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que está disponível para poder oferecer qualquer dado sobre esse tema importante.